que tu amas. Que coisa mais maravilhosa. O Senhor, Ele é aquele que nos ama. Sabe por que Ele é aquele que nos ama? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O nosso Senhor, Ele estava lá naquele momento no qual esta mulher veio me dizer isto. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer-lhe, né? Então as irmãs de Lázaro mandaram falar para o Senhor que aquele que ele amava estava enfermo. E eu vi aqui, enfermo aquele que tu amas. E aí eu fiquei pensando, mas se o Senhor, Ele é o mesmo, Ele não muda, então o amor dele por nós é o mesmo até hoje. É o mesmo amor, né? Naquele momento no qual elas diziam que Ele amava a Lázaro, no qual Ele amava a Lázaro, no qual estava enfermo e doente. Naquele momento ainda ele não tinha morrido. Naquele momento ele só estava enfermo. E as irmãs dele mandaram que fossem lhe chamar. E dizendo para ele, está enfermo aquele que tu ama. Então, irmãos, por isso que nem o irmão disse aqui, né? É muito importante que nós venhamos dizer às pessoas, Jesus te ama. Aleluia. Porque eu vejo aqui que Jesus amava Lázaro. Que Jesus amava mesmo, de verdade, até o ponto de chorar pela vida daquele homem e pela vida das suas irmãs. Ele amava de tal maneira, no qual ele se comoveu quando ele viu as irmãs dele chorando. E aquele povo tudo chorando, porque ele demorou alguns dias para chegar. E quando ele chegou ali, o homem no qual ele amava já estava morto. O homem no qual ele amava não tinha mais vida, já estava enterrado, já tinha sido lacrado com uma pedra, o local onde colocaram ele. Mas, irmãos, para o nosso Senhor não existe obstáculo. Para o nosso Senhor não existe pedra que o segure. Para o nosso Senhor não existem barreiras. Não existe nada que impeça o agir dele. Quando ele estava na terra, ele tinha só um objetivo: morrer por amor às nossas vidas. Ser entregado, pregado na cruz, levado ao Calvário para morrer por amor às nossas vidas, por amor à humanidade. A palavra do Senhor diz assim, que Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos se salvem. Que todos venham ter a vida eterna. Que todos, venham alcançar o reino dos céus. Venham morar com Ele na Nova Jerusalém, no qual Ele foi preparar para nós. Então o Senhor, Ele tem um amor especial pela nossa vida, de tal maneira que Ele foi à cruz do Calvário e se entregou para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ganhar a vida eterna. E aqui na vida deste homem, a palavra do Senhor diz assim, e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, se nós, como eu li em cima, que ele estava demorando para chegar, e quando ele chegou, Lázaro já estava morto. Mas ali, quando ele chegou, ele disse assim, esta enfermidade, quando mandaram avisar ele, na verdade, ele dizia assim, esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome de Senhor seja, para que o nome de Deus seja glorificado. Através de quem? Através do Filho, através dele. O Senhor, Ele sabia todo o tempo que Ele estava fazendo. Para Ele não importava se Ele chegasse na hora e colocasse a mão sobre Lázaro e Lázaro
fosse curado, ou se ele determinasse uma palavra e aquele homem fosse curado. Não importava se ele ia chegar 3 dias depois, 4 dias depois, 10 dias depois, para ele não importava isso. Porque o nosso Senhor, a todo tempo ele sabia o que estava fazendo. Ele era o dono da vida. Ele era aquele que determinava e cegos enxergava. Ele é aquele que determinava e mudo falava. Ele é aquele que determinava e surdo ouvia. Ele é aquele que determinava e aleijado, andava. Pessoas que estavam paralíticos começavam a andar novamente. Pessoas encurvadas, como nós conhecemos a palavra, aquelas pessoas que andam encurvadas, não conseguem erguer o corpo, para cima, como nós, assim, normal. Ele era aquele que podia tudo. Ele fazia com que essas pessoas voltassem normal. Ele era o dono do poder naquele momento. Ele podia todas as coisas. Então, se ele quisesse falar, olha, vai lá, sabe por quê? Vai lá e fala para as irmãs de Lázaro que ele já está curado. Ele podia falar uma palavra, não é como muitos vinham a ele e ele falava, não, pode ir lá, ela está curada, ele está curado. E os servos iam, e o pai ia, a mãe ia, chegava lá e estava curado. Porque o Senhor determinava aquilo na vida daquelas pessoas e elas recebiam a cura instantaneamente, porque Ele era o dono do poder. Ele naquele momento era, onde Ele passava, Ele levava uma multidão com Ele e ali as pessoas buscavam por Ele porque queriam cura, queriam libertação, queriam ser curados de tudo que estava ali atrapalhando a sua vida. E o Senhor naquele momento, Ele dizia, não, aquela enfermidade, a enfermidade no qual Ele tem, não é para a morte, não é para a morte. Então no coração dele, ele estava despreocupado. No coração dele, apesar do amor que ele sentia por Lázaro, ele demorou, depois de 2 dias que ele se levantou para ir até onde Lázaro estava. E até o dia que ele chegou, a hora que ele chegou lá, foram 4 dias. Então 4 dias que aquele homem já estava enterrado, porque ele havia morrido. Ele havia morrido e as irmãs de Lázaro inconformadas, porque o mestre não chegou quando elas pediram para o chamar. Elas estavam decepcionadas, porque quando elas pediram para que alguém fosse buscar, chamar o mestre, dizer que o amigo dele estava ali enfermo e corria o risco de morrer, não tinha como, o que elas fazer? O mestre não veio. E elas ficaram indignadas. E elas ficaram inconformadas. Mas eu estava lendo aqui, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Aqui no mesmo capítulo, no mesmo capítulo 11, no versículo 45, muitos, pois, dentre os judeus que o tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Creram nele. O que eu li no começo do culto? Foi a respeito disso. Quando o rei, não foi que eu li? Quando o rei creu no Senhor, acreditou no Senhor. Então, irmãos, aqui também aquele povo, quando ele viu que Jesus fizera aquele milagre, eles creram no Senhor. Eles acreditaram no Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Eles acreditaram no Deus no qual nós estamos aqui nesta noite para o adorar. Irmãos, eles creram no Deus Todo-Poderoso, no
Glórias ao Senhor. Mas se você estiver precisando, saiba que Ele é aquele que cuida. Saiba que Ele é aquele que faz. Talvez você não quer para você não precisa para você, mas você precisa para alguém. Lembre aí de uma pessoa, então, e diga para o Senhor: Senhor, vai lá e toca aquela vida. Senhor, faz coisas impossíveis na vida dela. Eu não posso, mas Tu podes. Eu não posso, mas Tu podes. Tu és o Deus, Senhor, que pode todas as coisas. Tu és o Deus que pode libertar, pode fazer uma nova história, pode escrever uma nova história na vida daquela pessoa. E eu acredito, Senhor, que muitos vão olhar e não vão acreditar no que aquela pessoa está vivendo. Mas sabe por quê, irmão? Porque o nosso Deus é o poder do Deus Todo-Poderoso, assim como Ele fez na vida de Lázaro. Quando ele chegou e encontrou o seu amigo morto, ele não temeu, ele não se preocupou, ele não se importou, porque ele foi até lá onde Lázaro estava. Ele disse assim: me leve até lá, porque eu quero ir aonde ele está. E quando ele chegou naquele lugar, ele se deparou com Lázaro enterrado, sepultado, e ainda uma pedra sobre a porta, sobre o local onde ele se encontrava, porque naquela época era normal isso, irmãos. E quando ele chega lá, quando ele chega naquele lugar, antes dele chegar naquele lugar, ele conversou com Marta, ele conversou com Maria, ele chorou, porque ele se compadeceu de ver as irmãs chorando, como eu já falei. Ele olhou para aquele local e quando ele viu aquela cena, como ele amava aquela família morava no coração dele, porque outra hora ele já tinha ido lá. Aleluia! Ele já tinha ido na casa deles. Ele já tinha, né? Nós conhecemos essa passagem, no qual ele está lá na casa de Marta e Maria. E Maria lava os pés do Senhor, né? E enxuga com os cabelos. E também, quando Marta diz: Senhor, peça para que a minha irmã me ajude, né? E ele olha para ela e diz: Marta, Marta, está ansiosa com tanta coisa. A sua irmã escolheu a melhor parte. Então ele já era conhecido daquela família. Ele já era amigo mesmo, como diz a palavra do Senhor, ele era amigo mesmo. E ali ele se compadeceu pela vida daquele homem no qual estava morto, e foi até o sepulcro. E quando ele chega naquele sepulcro, ele diz: tirai a pedra. E aí eles tiraram a pedra. E quando eles tiram a pedra, ele faz uma oração. E quando ele faz essa oração, ele diz para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Sai para fora. Será que é tão simples assim? Será que para nós é tão simples assim? Nós determinarmos algo e acontecer. Ele estava morto há 4 dias, cheirava mal. Será que é normal nas nossas vidas nós agir assim, dessa maneira? Será que nós teríamos tanta fé? Nós alcançaríamos essa bênção tão impossível? Talvez não essa, mas outra, que talvez é uma bênção no qual nós olhamos e precisamos tanto. Será que se nós determinarmos, nós vamos alcançar? Porque o Senhor, Ele orou e Ele determinou. Ele disse: Lázaro, sai para fora. Ele mandou, Ele chamou. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. E eu e você, somos capazes disso? Somos capazes de orar para os nossos problemas, para orar para a nossa dificuldade, para a nossa casa, e
no nosso nome. Nós vamos fazer isso no nome dele, o Senhor Jesus, que é aquele que disse: Lázaro, vem para fora. E ele veio. E ele veio para fora. Será que nós determinarmos algo em nossas vidas, nós vamos conseguir, nós vamos alcançar? O Senhor, Ele vai entregar nas nossas mãos aquilo que nós tantos precisamos, aquilo que nós tantos necessitamos. Precisamos de uma cura, mas ela é tão impossível. Precisamos de uma libertação, mas ela é tão impossível. Precisamos de um milagre, mas é tão impossível. Mas o nosso Senhor, Ele tem poder. E a palavra do Senhor diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu acho que você não entendeu. Eu acho que você não está acreditando na palavra do Senhor. Nós podemos o quê? Todas as coisas naquele que nos fortalece. Determina, irmão, determina, Pai. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Vamos mudar, vamos mudar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Determina, irmão, determina, fala. Confessa a palavra do Senhor nessa noite, confessa. Não tenha medo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se você pode, irmão, receba a sua vitória, receba a sua bênção. Saia daqui hoje e leva com você a sua vitória. Diga assim para o inimigo: olha aqui, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é o Deus que tem cuidado de mim. Ele é o Deus que tem me dado força. Ele é o Deus que tem me colocado de pé e tem me permitido estar aqui nesta noite para ouvir a palavra dele e para que eu viesse determinar como ele fez na vida de Lázaro. Não é assim? O que ele fez na vida de Lázaro? Você acha que foi normal? Você acha que não foi nada? Ele disse assim: Lázaro, sai para fora. E aquele homem se levantou. Outra 4 dias, Lázaro se levantou, se colocou de pé, saiu para fora. E olha aqui o que eu vou ler para você, ó. No capítulo 11, versículo 44. Não, no versículo 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolvido no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixá-lo ir. Glória a Deus. Olha só, irmãos. Olha só que poder. Jesus, Olha aleluia. só. Que coisa mais gloriosa. E você acha que na sua vida ele não pode fazer? E você acha que neste lugar ele não pode fazer? E você acha que ele não pode mudar as coisas assim na sua vida, num estralar de dedos? E você acha que ele não pode? Mas ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Ele não mudou, ele não mudou, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Aleluia. Ele é o mesmo. Ele disse: sai para fora. E Lázaro saiu. E quando ele saiu, ele estava todo enrolado num lenço, como disse aqui. Ele disse: tira esse lenço dele, tira. E deixa ele ir. Por quê? Aleluia. Deixa ele ir. Porque ele estava normal. Ele não era mais um defunto. Ele não era mais um homem morto. Ele tinha trazido à vida aquele no qual as irmãs disseram: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido.
Mas lá estava Lázaro, na frente das irmãs, na frente de todo aquele povo que estava lá se compadecendo e chorando com elas. E como eu li naquele versículo abaixo, ele dizia, e todos eles creram no Senhor quando eles viram aquilo. Todos eles. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer algo e a gente fica ali choramingando, reclamando. Não. Olha aqui, ó. Joelho no chão e vitória alcançada. Para que você venha aqui, ó, na frente e você fale assim: olha, irmãos, eu estava passando por isso, assim, mas o Senhor trabalhou em favor a mim. Glória a Deus! É um milagre. Sabe para que serve um testemunho? Para aumentar a fé de pessoas que precisam ouvir o nosso testemunho, que precisam ser alcançadas pelo nosso testemunho. Testemunho de bênçãos, de vitória, testemunho de prosperidade, testemunho que outra hora era e hoje não é mais, outra hora era triste e hoje é alegre, feliz. Olha, hoje eu estou mudada, hoje eu estou regozijando de alegria, porque outrora eu entrava na igreja, eu era triste, eu era uma pessoa que eu não tinha alegria para nada, mas olha para mim hoje, sabe por quê? Porque orou, buscou, confiou, acreditou e o Senhor fez milagre. Irmãos, não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Irmãos, eu só quero que você acredite que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez milagre na vida de Lázaro. Ele fez milagre, foi algo assim, ó, impossível mesmo. Porque aí essa pessoa acaba de morrer, né? Você ora, ela ressuscita. Mas aquele lá já fazia 4 dias, já cheirava até mal. Como que estava aquele homem? Mas é o nosso Senhor, né? Às vezes você pode olhar para mim e falar assim: nossa, pastora, não tem comparação, né? Não tem comparação. Jesus era Jesus. E eu? Quem sou eu? Quem é você? Será que você sabe quem é você? Será que eu sei quem sou eu? Nós somos filhos de Deus Altíssimo. E a palavra do Senhor diz assim, que no nome dEle nós podemos todas as coisas. Nós podemos orar. Milagres acontecer em nossa vida como acontecer na vida de alguém. Nós podemos confiar, irmãos, porque o nosso Deus é aquele que vela para cumprir a sua palavra. É aquele que não deixa cair por terra. Mas não deu certo. Não deu certo, irmãos, porque algo aconteceu. Não foi porque o Senhor não quis fazer o milagre, porque Ele é poderoso e Ele jamais deixa de fazer um milagre. Nós precisamos confiar como foi falado desde o começo. Amém? Então vamos orar? Quem está disposto aqui? Quem está disposto a ter fé e acreditar, como eu disse no começo? Nós vamos buscar o nosso Senhor. Nós vamos, irmão, nesse momento desafiar o nosso Deus. Quem está disposto aqui?